Olá pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula é sobre o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. É focado em crianças e adolescentes porque esse também é o público com quem educadores e educadoras sociais mais trabalham. Não significa que seja o único público, a gente já viu isso, né? Trabalhamos com todas as faixas etárias, todos os momentos da vida, né? Mas a maior parte dos serviços socioassistenciais ofertados pelo SUAS onde educadores e educadoras sociais trabalham são de atendimentos de crianças e adolescentes. Então, trabalhar o sistema de garantia de direitos também é importante para a gente. O conteúdo ele não é totalmente novo. Ó, o conteúdo, para nós, ele não é absolutamente novo. A gente já viu um pouco sobre o sistema de garantia de direitos e vocês vão logo perceber quando, em que momento. Né? Mas a gente vai aprofundar um pouco mais o que é o sistema de garantias, suas partes e qual é a função de cada uma e quais são os serviços, os programas e as atividades que compõem cada uma dessas partes, certo? Vamos nessa. Lembram dessa imagem? A gente já usou essa imagem em outras aulas. Bom, esta imagem, criada pelo Murilo Di Giacomo, lá do Ministério Público do Paraná, ela é uma representação gráfica de como deve funcionar o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Né? Então tem aí as partes do sistema é, representado por engrenagens, né, identificadas. Tem aí a energia do sistema, da onde vem a energia do sistema, dos recursos públicos, onde crianças e adolescentes têm prioridade no orçamento, né, os trabalhos, os programas, serviços, né, as atividades que trabalham com direitos de crianças e adolescentes têm prioridade no orçamento, então aí vem a energia, vem também a questão de como esse sistema de engrenagens ele precisa funcionar, né, de forma harmoniosa para que todo mundo consiga trabalhar, para que todos os órgãos, todas as representações consigam fazer o seu trabalho e para que isso aconteça bem precisa estar bem, o sistema precisa estar bem arrumadinho, né? E aí tem ali a integração, o profissionalismo e o compromisso com a causa, que é o óleo que vai fazer com que essas engrenagens possam trabalhar não atritando uma com a outra, mas possam trabalhar conversando uma com a outra de forma correta, né? A meta de todo o sistema, a proteção integral à criança e adolescente. É preciso que esse sistema faça barulho, então a gente tem lá na direita, bem em cima, a mobilização, a participação, a divulgação popular. É preciso que esse sistema demonstre isso, né? É preciso que ele expresse isso. Tem ali também o monitoramento constante, tem ali o manômetro, né? Quer dizer, a pressão desse sistema tem que ser monitorada para ver se está ok ou não. E o resultado final que sai ali pela torneira, a proteção integral, a gente já falou. Bom, depois dessa representação gráfica, vamos a um conceito sintético do que significa, o que é o sistema de garantia de direitos. Então, ele é a articulação e a integração entre instituições e instâncias do poder público e da sociedade civil na aplicação de um conjunto interrelacionado de princípios, regras e ações de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos da criança e adolescente nos níveis federal, estadual, distrital, municipal, efetivando normativas da Constituição Federal de 88 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que são os marcos legais, né, na defesa, proteção e controle dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil. Então, o que é importante desse conceito aqui, que eu acho que é interessante a gente guardar, é a ideia de que são atores públicos, estatais e sociedade civil trabalhando junto em um conjunto interrelacionado de princípios, regras e ações que vão buscar promoção, defesa e controle. Esses três pilares, podemos dizer assim, do sistema de garantia de direitos. Vamos olhar cada um deles então. Promoção dos direitos humanos de criança e adolescente. Né? O eixo da promoção ele é caracterizado pela política de atendimento aos direitos de criança e adolescentes. Então, todas as ações que expressem, sejam políticas de diferentes setores para a efetivação dos direitos de criança e adolescente é o campo da promoção do sistema de garantias. Então, serviços e programas de políticas públicas, especialmente as de políticas sociais, né, afetos aos fins da política de atendimento.
em direitos humanos. É isso. Serviços e programas em execução de medida de proteção de direitos humanos e serviços e programas de execução de medidas socioeducativas e assemelhadas. Agora, quais são esses programas para a gente ter uma ideia mais concreta? Né? Porque aqui está ainda muito genérico. Então, todos os programas, serviços, projetos dos serviços de assistência social, todos da saúde, todos da educação e qualquer outro que esteja vinculado aos direitos humanos deste público em questão, crianças e adolescentes. Né? Justiça também vai fazer parte aqui, mas aqui a justiça vai estar muito voltada para um dos outros 3 pilares. Né? Mas a promoção é a execução de todos essas ações. Defesa. A defesa vai estar vinculada, então, ao âmbito da justiça, do acesso ao direito. Né? E aqui justiça não é justiça conceito amplo de justiça social, mas justiça jurídica mesmo. Né? Os recursos jurídicos que são ofertados para o cidadão, para a cidadã, mas aqui em especial crianças e adolescentes. Então todas as ações do âmbito jurídico são parte do pilar da defesa do sistema de garantia de direitos. Tá? Vamos dar uma olhada também de forma mais objetiva, quem são esses atores? Então, conselhos tutelares, forças de segurança, todas as polícias, por mais que a gente tenha aí várias questões sobre né, a ação policial, mas ela é um ente também do sistema de garantias. Né? As defensorias públicas, as diferentes varas, as varas infantis, mas as varas também especiais dentro da justiça, o Ministério Público e as suas ouvidorias e centros de defesa dos direitos humanos. Esse último, sim, em grande medida, podem ser instituições da sociedade civil, podem ser OSCs, né? Organizações da sociedade civil, não necessariamente estatais, mas as outras todas são estatais. O nosso último pilar, que é o controle dos direitos humanos, ele deve ser realizado pela sociedade civil, né? Pela população em geral. São espaços de discussão coletiva, de discussão, de monitoramento e também de deliberação coletiva da sociedade civil para fazer o monitoramento constante dos serviços de todo o sistema de garantia de direitos para verificar se está ok, não está ok, está sendo efetivado, não está sendo efetivado, não está, por quê, como é que a gente pode fazer para que volte a efetivar. Né? Essa é a intenção dos conselhos, principalmente os conselhos. Né? E aí a gente vai de novo fazer esse movimento de ver então que espaços são esses, né? Que instituições são essas. Bom, são os conselhos de direitos, aqui em especial CONANDA, que a gente já sabe também, né? O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDK, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vai ter o Conselho Estadual também dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu coloquei só alguns exemplos aqui, tá? Mas em geral conselhos de direitos, né? E os conselhos setoriais também. A gente tem também lá os encontros, as reuniões do Conselho Municipal da Assistência Social. Ali também vai ser um espaço de controle e monitoramento do sistema. Conselho Municipal da Saúde, Conselho Municipal da Educação. Setorial é sempre com respeito a alguma política pública, algum setor da política pública. Né? Então, saúde, assistência, educação, justiça e por aí vai. E, por fim, os tribunais de conta. Por que os tribunais de conta? Porque são os tribunais que fazem todo o monitoramento da execução financeira desses serviços. Né? A gente sabe que as instituições trabalham em parceria com o poder público, ou mesmo que seja diretamente o poder público, eles recebem um orçamento para executar serviços. Os tribunais de conta têm a missão, né, de olhar a execução desse orçamento. Né? Saber onde é que o dinheiro foi gasto e se foi gasto naquilo que deveria ser gasto. Certo? Então, tribunais de conta também são um espaço de controle. Esse com uma participação bem menor, né, da sociedade civil, porque ele é um ente governamental. Mas todos os outros, os conselhos de direitos e conselhos setoriais, têm a participação. Qualquer pessoa pode participar destes conselhos. Não significa que todas as pessoas votarão nesses conselhos, porque esses conselhos elegem delegados e delegadas, que são as pessoas que sim terão direito a voto. Né? Mas que as pessoas podem ir participar dessas discussões, levar pautas, sim podem, qualquer pessoa. Tá? Não precisa de convite, não precisa ter autorização nem nada. Quer participar, procura saber lá no seu município, na sua cidade, como é que funciona, onde é que funciona e tá ok, vai participar. Né?
Aqui eu trouxe um esquema, vão ter dois esquemas que eu quero mostrar para vocês, que é para dar um resumo, né? Ainda mais resumido do que a gente já trouxe até então, né? Porque o que a gente trouxe foi bastante resumido do sistema de garantias. Então tá ali os três pilares: promoção, controle e defesa. Qual é o objetivo, qual é o trabalho que cada um desses pilares tem que realizar, desses campos de ação, né? Então a promoção trabalha com análise da situação, o atendimento e a prevenção às situações de violação de direitos. O controle faz a articulação, a mobilização e deve fomentar o protagonismo juvenil, né? Crianças e adolescentes não devem ser só observadas e cuidadas por adultos. Elas devem participar desse cuidado também. Elas têm o direito de participar desse cuidado também, né? Participação é um direito, né? E o campo da defesa, responsabilização e defesa. Tudo isso tem que ter referencial metodológico, e aí cada um dos campos já tem escrito, já tem definido seu referencial metodológico de ação, né? Todas as ações dos três pilares precisam estar norteadas pelo trabalho em rede, pela articulação em rede, e a base de intervenção de todos esses exercícios, de todas essas ações, é o município, né? Tem que acontecer aonde? Onde está mais perto das pessoas. E onde está mais perto das pessoas é o município, é o bairro, é a sua localização, certo? E aí eu trouxe aqui um outro organograma que vai mostrar um pouco assim, como é que se dá na prática o fluxo desse trabalho. Tá? É só um exemplo, mas é um exemplo que nos ajuda bastante, tá? Então, portas de entrada. Caso haja, né, uma violação de direitos de criança e adolescente em qualquer situação, em qualquer lugar do Brasil, né? A gente tem aí um disque denúncia, um 0800, a gente tem o serviço de abordagem social de rua, a gente tem as delegacias, qualquer delegacia. Claro que existe a delegacia específica de criança e adolescente, né? Mas você não precisa fazer a denúncia só naquela delegacia. Você pode ir a qualquer delegacia fazer uma denúncia e ela vai ser encaminhada para a delegacia especializada, né? Porque vai que é muito longe, vai que você não tem como ir, não importa, né? Os CREAS são um espaço também de recepção de denúncias, né? Os abrigos, as unidades de saúde, as escolas, os CRAS e a própria comunidade. Eu não preciso necessariamente, né, ir a alguma dessas entidades para fazer uma denúncia. Eu posso, se eu sei, um vizinho, uma vizinha, alguma coisa que eu observei, que há uma violação de direitos de criança e adolescente, eu posso eu mesmo ir direto ao conselho tutelar e realizar uma denúncia, né? E ali as setas estão para os dois lados, porque assim como o conselho recebe denúncias, o conselho tem como atribuição também fazer a comunicação contrária, né? O conselho também tem que conversar e dialogar com todos estes entes. Bom, as ações do conselho. Parte da ação do conselho quando ele recebe uma denúncia é as ações de proteção. E a outra parte são as ações de responsabilização, né? Então, na proteção, que é a parte que vai para baixo, aparecem as medidas destinadas à família que o conselho deve executar quando recebe uma denúncia, né? E as medidas protetivas para criança e adolescente, né? Pode ir para um acolhimento institucional, que daí vai conversar com a autoridade judiciária da infância e juventude no município ou no estado. E as ações de responsabilização, bom, o Conselho comunica o Ministério Público e o Ministério Público vai comunicar os outros entes da questão da justiça, que é a Polícia Civil, Polícia Federal ou a autoridade judiciária responsável na vara especializada. Então essa comunicação ela tem que rolar muito bem feita, né? Pode acontecer da equipe da abordagem comunicar diretamente lá à justiça? Pode, mas não é o fluxo adequado. O fluxo adequado é comunicar ao conselho. Pode mandar para os dois, mas não direto sem comunicar ao conselho, né? Porque daí o conselho vai ser cobrado e aí aquela máquina que a gente viu lá anteriormente, a engrenagem não vai estar bem lubrificada, né? O conselho vai voltar ali para a equipe e vai dizer: poxa, por que você não me avisou? Eu recebi direto uma cobrança do Ministério Público. Então é legal seguir os fluxos. É legal não. É necessário seguir os fluxos, ok? Bom, voltamos à nossa máquina. Vamos tentar identificar aqui nela onde estão os entes da promoção, os entes da defesa e os entes do controle. Pois bem, da promoção. Não sei se vocês conseguiram notar, ó. Agora eu fiz piscar ali as engrenagens que são os entes de promoção. São todos aqueles que executam ações políticas, né, de efetivação desses direitos, né? Secretaria Municipal de Saúde, CREAS, CRAS, Secretaria Municipal de Assistência,
CAPS, que é da saúde também, né, que são Centros de Atendimento Psicossocial, Secretaria Municipal de Educação, bem pertinho lá do final da torneira, enfim, todas essas instituições aí são do campo, do eixo da promoção. Eixo da defesa, Polícia Civil, como a gente já viu, e Militar, Ministério Público, Juizado da Infância, o Conselho Tutelar, a Defensoria Pública. E o controle, o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal da Assistência Social e outros conselhos setoriais. Né? E aí aqui a gente também poderia colocar o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, só que como a gente está focado no município, que é onde devem acontecer essas ações, é onde elas de fato acontecem, né? Proteção muito próxima a sujeitos de proteção, né? Certo, pessoal? Essa nossa aula ela era bem rápida, bem curta. A ideia é que a gente possa cada vez mais ter assim vídeo aulas que conduzam vocês mais diretamente para os assuntos, porque é importante que vocês possam, por conta e dentro da sua autonomia de estudo, acessar os materiais complementares, agregar no estudo de vocês, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.